Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para darmos continuidade às nossas aulas de escola bíblica dominical, né? E chegamos à nossa última aula do nosso quarto trimestre de 2022. Gratidão a Deus, né, pela sua infinita graça e misericórdia, por ter nos ajudado a chegar até aqui. Como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão a Deus pela vida do nosso pastor presidente, né, que tem sempre nos dado força para esta obra, que tem sido um despertar para a igreja do Senhor na terra. Gratidão a Deus pela vida de cada vice-pastor que está ao lado do nosso pastor presidente, né, que tem também nos apoiado, pela diretoria da igreja, Assembleia de Deus Nova Aliança, e o conselho administrativo da nossa escola bíblica dominical. Que Deus continue com as suas mãos estendidas, nos dando sempre graça, entendimento e sabedoria. 2023 está vindo aí, nova lição, Sermão do Monte, com o comentarista, o professor Lorival de Oliveira. E estamos aí dando prosseguimento e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Aqui vamos falar da nossa terceira aula, que tem por título O Mover do Espírito Santo no Meio das Igrejas. Como os irmãos sabem, tivemos uma série de estudos falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, que é o título da nossa lição. O subtítulo é Os 7 Tempos da Igreja na Terra. Como cada último versículo de cada carta fala sobre quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, fomos despertados por Deus para comentar a última lição sobre o mover do Espírito Santo no meio das igrejas. Coisas maravilhosas, né? Então vamos aprender nessa última lição sobre o mover do Espírito Santo, repito, no meio das igrejas. O nosso textuário está em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 22, que está escrito assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nossa verdade prática está assim: precisamos estar com ouvidos sensíveis para ouvirmos o que o Espírito Santo está querendo nos dizer por intermédio da palavra do Senhor. Meus irmãos, precisamos estar com os ouvidos sensíveis, atento, para ouvir, para entender o que o Espírito Santo quer nos dizer por meio de quê? Por intermédio da palavra de Deus, o que Ele está querendo nos alertar nesses últimos dias. Precisamos estar com os ouvidos sensíveis, é preciso. Muitos já não ouvem mais a voz do Espírito, muitos já perderam essa sensibilidade espiritual e já não tem mais, já não ouve mais a voz do Espírito. Que a Bíblia diz: se hoje ouvirem a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então muita gente está com o seu coração duro e não dá mais crédito à voz do Espírito. Mas que nós, como igreja remanescente do Senhor Jesus na terra, vamos permanecer dando ouvido à voz do Espírito Santo que está falando conosco por meio dos ensinamentos da palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica em graça está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16, o versículo 17 e o versículo número 26. Também o capítulo 16 e o versículo 13. Também Apocalipse 3 e o versículo 22. O nosso objetivo geral está assim: mostrar que o Espírito Santo é o representante de Jesus na terra e cuida da igreja. Isso é fato. Temos 3 objetivos específicos: explicar a capacidade do Espírito Santo em relação à igreja. O segundo, evidenciar a santificação operada pelo Espírito Santo no crente. E o terceiro, enfatizar que o Espírito Santo é o guia da igreja e a levará ao encontro de Cristo nas nuvens. Então aqui, meus queridos irmãos, a nossa introdução, como eu já dei
já deixei entender, fomos despertados a falar sobre o mover do Espírito Santo no meio das igrejas. Né? Sabemos que o Espírito Santo é o representante de Jesus na terra. Então ele foi o enviado pelo Pai a pedido do Filho como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele tem as mesmas características do Pai e do Filho. Né? Como falamos em leitura diária, que o Espírito e o Pai, o Espírito, o Filho e o Pai são distintos, mas têm as mesmas características. Não há contradição entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, ele tem as mesmas características do Pai e o Filho. O próprio Jesus provou isso ao dizer, outro Consolador, quer dizer, faz as mesmas coisas. Concluímos esse último trimestre de 2022 falando um pouco sobre a função do Espírito Santo na igreja. Então, concluiremos esse trimestre falando um pouco sobre a função do Espírito Santo na igreja. Então, vamos falar aqui sobre o Espírito Santo capacita a igreja. É o nosso primeiro tópico. O Espírito Santo é quem capacita a igreja. O nosso primeiro ponto aqui do primeiro tópico é a conversão do homem. Não é? Como se dará a conversão do homem. Então, por onde começa e como acontece? Vamos lá. O homem, na sua própria natureza e sabedoria terrena, não tem poder para convencer a humanidade caída. Aqui nós já temos, isso é fato. Né? O homem, com sua sabedoria humana, não tem poder para convencer, nem capacidade para convencer o homem do pecado. Quer dizer, uma humanidade caída. Não tem. Somente o Espírito Santo é quem tem o poder para fazer o homem reconhecer sua pecaminosidade. Somente o Espírito Santo é quem tem poder de convencer o homem, de ele fazer-o reconhecer que ele é um pecador, que ele precisa de Deus, que ele necessita de Deus. Somente o Espírito Santo. Ele também testifica do Filho. Quem é que testifica do Filho? O Espírito Santo. Nós temos aqui João 15, 26, melhor dizendo. Os discípulos não estariam sozinhos na missão que Jesus lhes dará para executar, mas o Senhor enviaria o ajudador semelhante a ele. Olha, os discípulos não estariam sozinhos, né, na missão que o Senhor lhes deu para executar. Da mesma forma, nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo, né, como se diz, o ajudador enviado por Jesus, que tem as mesmas características do Filho, né, que faz as mesmas obras que o Filho fez. Então, nós temos esse Espírito Santo conosco. Nós temos alguém que nos ajuda a nossas fraquezas, como disse Paulo em Romanos 8, o versículo de número 26. Ele já ajudará a nossas fraquezas. Ele intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede por nós. Então, ele nos ajuda. O Espírito Santo é quem usa o pregador para que a mensagem penetre na alma dos ouvintes. Uma mensagem cheia do Espírito Santo, né, por mais simples que seja, é uma mensagem que faz efeito na vida das pessoas. Né? É uma mensagem que traz, podemos dizer, um efeito cascata. Ela faz as pessoas compreender o agir de Deus no meio do povo. Então, é uma mensagem cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito. Isso é muito importante. Quando o povo que estava reunido naquele dia ouviu a mensagem de Pedro, corpugiram-se em seu coração e logo reconheceram que eram pecadores e que só Jesus salva e liberta o homem da escravidão do pecado. Olha só, Pedro é cheio do Espírito Santo, não só cheio, é batizado no cenáculo, não é? Recebe o batismo. A Bíblia diz que de repente vem do céu um vento com o vermente e eles falam a língua repartida como de fogo e cheio, abrir as portas do cenáculo. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala de Jesus Cristo, e quando fala de Jesus ali, prega a palavra de Deus, o povo corpugiram-se,
receberam a mensagem, disseram: o que faremos nós também agora? Né? Para recebermos também, para sermos como vocês, para sermos salvos. Pedro diz assim: é só arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador das vossas almas, ser batizado. Então, veja que a Bíblia diz que foram quase 3.000 almas vindo aos pés do Senhor naquele dia, aceitando a Jesus como Salvador. Então, meus queridos irmãos, esse é o segredo, é pedirmos ao Espírito Santo o que é que vamos falar, né? O que é que Ele quer que nós falamos, melhor dizendo, e Ele nos orientará, né, no caminho certo, o que é que devemos falar para cada momento, para cada ocasião, para cada culto que fomos escalados para pregar. Ele concede dons à igreja. Olha só, o Espírito Santo capacita a igreja com dons ministeriais. O Espírito Santo capacita a igreja com dons ministeriais. E aqui nós vamos aprender qual é a função desses dons ministeriais. Dons ministeriais, aqui em Efésios 4, 11, 12, que diz assim: ele mesmo deu, né? Ou ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Sabemos que a função de apóstolo foi até Paulo, e nós não vamos entrar agora nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar comprido. A profeta, ainda existe profeta, né? É preciso entender quem é o profeta de hoje, quem era o profeta do antigo, quem era o profeta do novo, né? Mas hoje ainda existem os profetas, são os que pregam a palavra. Também outros para pastores, né? Que é o pastor do rebanho, evangelistas, né? Que é aquele que evangeliza, e outros para doutores e mestres, que são os ensinadores, ou que aqueles que prepara o povo na formação acadêmica, melhor dizendo, e traz um ensinamento mais aprofundado. Agora vamos lá. Então ele deu. Agora, com que objetivo? Para a edificação do corpo de Cristo. Esse era o objetivo dos dons ministeriais. E isso é capacitado também pelo Espírito Santo. Então eu sempre digo que às vezes essas coisas não é adquirido em sala de aula, em um seminário teológico, né? Eu sempre costumo dizer que em seminários você adquire conhecimento, né? Conhecimento, mas sabedoria só nos pés de Jesus. Então, você adquire conhecimento, e isso ajuda, é uma ferramenta, mas sem a devoção, sem o conhecimento do alto, isso se torna muitas das vezes vão, né? Então, precisa de conhecimento e precisa da graça do Senhor, como disse Pedro na sua segunda epístola, 3:18. Então precisamos da capacitação do alto. Então o Espírito Santo, ele concede dons ministeriais com o objetivo da edificação do corpo de Cristo, que é a própria igreja, trazendo-lhe o aperfeiçoamento doutrinário. Atos 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né, no partir do pão, nas orações, né, e em cada alma havia temor. Agora veja, disse assim, a Bíblia diz que eles acrescentavam, todo dia havia acrescentamento de alma. Então um aperfeiçoamento no sentido doutrinário. Havia o ensinamento dos apóstolos e a igreja era aperfeiçoada, a igreja era edificada, a igreja crescia. A igreja é um organismo vivo que cresce. A igreja não estacionou no tempo, a igreja é um organismo vivo que se desenvolve. Isso é muito interessante. E isso ocorre por agir, pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele gera vida, né? Ele promove, né, vida na igreja. Vida com abundância, podemos dizer assim. Então vamos ver aqui, ó. Dom é considerado uma dádiva. Dom é considerado uma dádiva, um presente, né? É um presente de Deus para a sua igreja. Então veja, dom é uma dádiva divina, é um presente de Deus para a igreja. Dom é como uma capacitação de Deus para a igreja. É Deus capacitando a igreja para o serviço dele aqui na terra. Deus nos capacita para fazer uma sua obra. Então, por isso, cada um tem uma função diferente. Como eu falei aqui sobre os dons ministeriais, cada um tem uma função, apóstolo,
profeta, pastores, evangelistas, doutores, mestre. Então, que pode se encaixar no mesmo patamar o doutor e o mestre aí. Mas vamos lá. Agora, aqui veja que nós recebemos uma capacitação, uma dádiva, né? Mas vamos lá, um presente de Deus. Somos agraciados por Deus com dons dos divinos para fazermos a obra do Senhor. Então Deus nos presenteou por meio de Jesus, nos concedendo o direito de sermos chamados seus filhos. Agora aqui não se limita apenas em um dom. Então aqui é como um dom. Olhe, sermos chamados filhos de Deus também é considerado como um dom. Olha só, Romanos 6 e 23. E vamos ler esse versículo aqui rapidinho. Romanos 6 e 23. Então vamos ver aqui esse versículo. Está escrito assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida aqui é considerada um dom, né? De forma gratuita, Ele nos concedeu o dom da vida. Ele nos deu vida. Então, o Espírito Santo nos dá vida. Isso é muito interessante. Deus nos presenteou por meio de Jesus, nos concedendo o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso é um presente de Deus. Por meio de Jesus, temos o direito de ser chamado filho de Deus. Então, se eu vim para os que era meu, mas os que era dele, o rejeitou. Então, ele disse assim, porém, todos aqueles que o receberem, receberão o poder, está escrito assim, de ser chamado filhos de Deus. Então, recebemos esse dom tão maravilhoso de sermos chamados filho de Deus, fomos agraciados. Porque como é uma dádiva, e essa dádiva é de graça, nós fomos agraciados por Deus, por meio do seu Filho, de sermos chamados filho dele. Olha que coisa maravilhosa. Paulo também considerou o ministério da reconciliação como uma dádiva de Deus. Paulo também considerou, aqui podemos entender, o ministério melhor dizendo, da reconciliação como uma dádiva de Deus. Está em 2 Coríntios 5 e 18. Reconhecendo que a autoridade reconhecendo que a autoridade recebida visa edificar a igreja. A autoridade recebida visa a edificação da igreja. Então esse precisa ser o objetivo de cada um daqueles que foram chamados por Deus para o ministério, né? Que ele foi chamado para a edificação do corpo de Cristo, para a melhoria da igreja, não para o pior, e sim para o melhor. E a graça para pregar o evangelho aos gentios. Está em Efésios 3 e 8. Então nós fomos chamados por Deus para sermos uma bênção, melhor dizendo, para a igreja, né, como fazemos parte dela, e também recebemos graça para pregarmos para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então nós precisamos de graça para pregar, graça para evangelizar, graça para orar, graça para ler a Bíblia, graça para ensinar. Então, em todos os aspectos precisamos da graça de Deus. Os dons também são dados como uma habilidade espiritual para a igreja de Cristo. Veja que os dons são dados como uma habilidade espiritual, né? Então veja que isso é muito interessante, porque o Espírito Santo, ele dá uma certa capacidade para fazermos a obra do Senhor, né? Então não precisamos apenas de técnica, podemos dizer, humana. Isso é muito interessante, como eu falei, é uma ferramenta que Deus usa, a habilidade humana, mas a maior habilidade que precisamos é a dada pelo Espírito Santo, né? Para fazermos a obra do Senhor com mais diligência, com mais cautela, com temor e tremor do Senhor. Isso vai se encaixando no lugar certo. Isso é muito importante. Vamos para o ponto 3. Ele aviva a igreja. Quem é que aviva a igreja? O Espírito Santo. Avivar significa tornar mais vivo. Olha, avivar significa tornar mais vivo. Despertar, animar, estimular,
avivar por meio da palavra. Olha só, a palavra de Deus é um dos instrumentos mais essenciais para que se gere um avivamento na igreja. Então nós comentamos isso em lições anteriores, infelizmente alguém tem botado outras coisas no lugar da palavra. A palavra é um instrumento essencial para gerar um avivamento no meio da igreja. Então a palavra pregada debaixo da unção do Espírito Santo, ela gera vida, né? E vida, como vamos falando, com abundância. Mas eu vou pular aqui, né? O professor com certeza vai entrar com mais detalhe aí na sala de aula. Eu vou para o segundo tópico, porque senão o vídeo fica muito comprido. Aí o tempo está correndo. Vamos lá, o Espírito Santo, o agente da santificação. Então o Espírito Santo é o agente da santificação. Isso é muito importante. As operações do Espírito. A pessoa do Espírito Santo é mencionada no Antigo Testamento como Espírito. No entanto, no Novo Testamento, ele é conhecido como Espírito Santo. Isso destaca a sua principal função na igreja, santificar os crentes em Cristo. Então, ele é o agente da santificação de Deus. Ele santifica a igreja. Então, Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 7, versículo 8, faz a distinção de ofício do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como não será de maior glória o ministério do Espírito. Somos nascidos de novo pelo Espírito Santo. Olha, somos nascidos de novo pelo Espírito Santo. Havia agir no Espírito no meio do povo de Deus. Agora, com o pacto da nova aliança, Cristo nos deu o privilégio do seu Espírito Santo habitar o coração do crente. Então, na antiga aliança, podemos entender, né, que havia o agir do Espírito no meio do povo. Né? E havia uma limitação, podemos entender assim, havia o agir. Só que na nova aliança, no Novo Testamento, aqui o que podemos entender, o Espírito Santo ele não apenas ele age no meio, ele habita em nós. Como está no versículo 17 do capítulo 14 de João, como se diz assim, o mundo não recebe, porque não conhece e não vê, mas nós o conhecemos, quer dizer, ele habita em nós e está em nós. Há duas palavras interessantes ali, além de habitar, quer dizer, ele habita, quer dizer, há um mover do Espírito no meio da igreja, e como também ele está em nós, ele mora em nós. Isso é coisa interessante. Então, a partir da nova aliança, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Ele não só está operando no meio da igreja, como também faz morada. A igreja é o tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus na terra, aonde o Espírito Santo habita, aonde Deus habita, aonde Jesus habita por meio do Espírito Santo em nós. Então vamos lá. O processo do novo nascimento. O novo nascimento inclui a regeneração e a conversão. São os dois lados de uma só realidade. A regeneração é um processo interior, enquanto a conversão é o nosso exterior. Então observe, o processo aqui, como podemos entender, do novo nascimento inclui a regeneração e a conversão. Então, como eu coloquei aqui, são os dois lados de uma só realidade. A regeneração é o processo interior. Então, veja que começa de dentro para fora. Então, quando nós somos regenerados por meio do Espírito, nós somos transformados, podemos dizer, de dentro para fora. E passa isso agora a ser transmitido do lado de fora. As pessoas passam a ver em nós por meio dos frutos do Espírito, os frutos que é transmitido, paz, amor, longanimidade, temperança, bondade. Então, como vocês vão ver lá em Gálatas 5, e o versículo de número 22, não me foge da mente, mas nós podemos estar vendo aqui, para nós não falarmos errado, né? Nós vamos ver aqui, onde é que está? Gálatas
capítulo de número 5, e o versículo de número... É isso mesmo, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é os frutos que é transmitido externamente, do lado de fora. E as pessoas veem agora que você passa agora a transmitir e produzir, melhor dizendo, esses frutos. Porque tem gente interessante que ele não consegue produzir esses frutos, né? Na forma de vestir, de calçar, em vários aspectos, a forma de se comportar, ele não consegue. Então é um sinal que ele não foi, podemos dizer assim, regenerado, né? Como podemos entender, ele não passou pelo processo da regeneração, que é um processo interior, enquanto a conversão é o nosso exterior. Então ele não demonstra que ele é verdadeiramente convertido. Então quem é convertido demonstra pelo seu bom procedimento, né? Pela forma que ele procede, não é? Então isso é muito interessante. Então precisamos a cada dia produzir frutos dignos de arrependimento, como está escrito. Se eu só fechar aqui que a minha bateria está descarregando, né? Se descarregar aí, se parar aí o vídeo, os irmãos já sabem o que foi. Mas vamos lá, rapidinho aqui. Santidade interior e exterior. A verdadeira santificação é demonstrada em toda maneira de viver de um crente salvo. 1 Pedro 5, versículo 15. Então, a verdadeira santidade é demonstrada em toda a vossa maneira de viver de um crente salvo. A santificação precisa ser evidenciada em todo o vosso espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses, né? Espírito, alma e corpo esteja preservado para o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos ajuda a entender que devemos ser santos em todos os aspectos da nossa vida, em nossas condutas e no proceder, tanto interno quanto externamente, sendo exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Então, o professor, né, possa ir com mais detalhe aí na sala de aula. Aqui nós temos o último tópico. Nós falamos apenas dois pontos aqui. A segunda vinda de Cristo, segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva, o assunto da segunda vinda de Cristo é parte inerente da pregação do Evangelho, conforme a pregação de Pedro no dia de Pentecoste, né, e a sua primeira mensagem evangelística. Ele deixa claro acerca da segunda vinda do Senhor. A vinda de Jesus é a nossa maior esperança enquanto estivermos nessa terra. Nós estamos aqui em 2 propósitos: servir e esperar. Então a nossa maior esperança enquanto estamos aqui é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está aqui servindo ao Senhor, né, com alegria, com ânimo, esperando o nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. A volta de Jesus para a igreja, né, em questão de milésimo de segundo, Jesus tirará, melhor dizendo, a sua igreja desta terra. Em pouco, é questão de milésimo, Jesus vai tirar a sua igreja daqui, vai levá-la para a glória, vai nos levar para uma morada eterna, lugar de descanso, né? Um lugar tão almejado pelos salvos. Meus queridos irmãos, que Deus o abençoe, que Deus continue falando melhor. Vamos participar desta última aula, né? Pedindo a Deus que fale conosco e que derrame da sua glória, do seu poder, em nome de Jesus.